Inspirando bem profundo, mantendo os olhos fechados. Faz algumas inspirações profundas e lentas e também silenciosa. Assim, relaxe profundamente. Solta o teu corpo. Tome consciência do ar que entra e sai. Relaxa os ombros, quadris, bases de estrutura do nosso corpo. Solta completamente, relaxa totalmente. E quando você respira, que você solta o ar, você vai encontrando o teu espaço de segurança. Visualize uma névoa de luz violeta envolvendo toda a sua casa. Envolvendo seu corpo, protegendo e amparando nessa nossa jornada da noite de hoje. Agora visualize nesse momento que você está na paisagem que você mais se identifica. Paisagem que você tem conexão. Um lugar que você sente que é um pedacinho do céu. E nesse momento, é como se você desfrutasse dessa paisagem que você escolheu num lugar de unidade em que você e a paisagem fluem no mesmo ritmo. O ritmo dessa paisagem é o seu ritmo interior agora. Sente que vai tirando de você, o véu de Maia, o véu da ilusão, que impede você de ver as coisas com sua beleza, na sua forma e simplicidade. Sentir que mudou o ritmo é tomar consciência que a tua vida ela pode ser mais tranquila, mais leve, mais silenciosa, mais próspera. Você tira todo o peso, se é que existe, agora tudo é dissolvido. Porque você e a natureza estão no mesmo ritmo. E se tudo está no mesmo ritmo, você está com a unidade, com a fonte de todas as coisas. Você percebe que a vida que anima toda essa paisagem e que cria o milagre do vento, da água, das flores, da mata,
Mas a vida que anima toda essa paisagem também anima o seu ser. Criando possibilidades infinitas de reconstrução. Criando possibilidades infinitas de nascimento, de renovação. Respira profundo. Soltando o ar suave. Trazendo as mãos à frente do peito, com os olhos fechados. Agradece a tua vida. Agradece o fluxo de vida. Agradece a possibilidade de reencontrar o teu espaço de unidade. Respira grande, abrindo os olhos. Bom, abençoado seja nessa noite e a abertura desse novo caminho, com esse novo livro. Quero começar com uma frase de Tolstói, que diz assim: há quem passe pela floresta e só veja lenha na fogueira. Essa frase, ela é muito importante para o texto que a gente vai ler hoje. E por que a meditação? Porque quando a gente não cria a possibilidade de seguir o ritmo da natureza, a gente não consegue seguir com Deus. Seguir o ritmo da natureza é seguir com Deus. Se a gente entra num ritmo muito acelerado, se a gente entra num ritmo muito descompassado, a gente está indo contramão à nossa fonte de vida. A gente está indo contramão à nossa verdade, à nossa força de vontade, a vontade divina. Então, o ritmo é parte importante, fundamental, não só para viver uma vida de abundância, porque há quem acredita na crença que quanto mais trabalha, mais dinheiro dá. E quando isso não é verdade. A abundância chega no ritmo de unidade, no ritmo da tranquilidade, né? Então, seguir a natureza é seguir na abundância, é seguir com Deus. Então, eu vim para a página, daqui a pouco eu vou fazer essa costura, tá? Tô no início, então quem não comprou o livro não tem problema, tá bom? Mas esse é um bom livro para se ter em casa, porque é um livro que eu acho que a gente tem que reler, né? Eu falei para as meninas na primeira, aqui na gravação, que eu gosto de ler o livro e colocar a data que eu tô lendo.
E aqui a data minha era de 2012. Então, reler ele de novo com vocês está me dando outra consciência que em 2012 eu não tinha, né? Então, vamos seguir juntos. Vamos lá. Eu estou na página 16, tá? Vai lá com a Ima agora. Eu estou na página 15, perdão. 15. Eu vou para o segundo parágrafo. Nesta sessão, abordarei uma de suas faces, a negativa, e na próxima, a positiva. Tem que seguir junto comigo, tá? Porque ele é profundo aqui. A primeira parte, ou aspecto ruim dessa verdade, é a compreensão de que o estado mental normal de quase todos os seres humanos contém um forte elemento do que podemos chamar de distúrbio ou disfunção, e até mesmo de loucura. Ai, gente, isso é tão profundo. Olha o que ele fala, que o estado normal é um estado, muitas vezes, de distúrbio. Por que que ele fala isso? Porque muitas das vezes, vamos pegar a palavra do livro, despertar. Muitas das vezes nós não estamos despertos, conscientes das coisas. E as nossas respostas são impulsos a partir de marcas de dor, não a partir da própria consciência em nós. Vamos ver isso de novo? Deixa eu ver se eu acho um exemplo. Espera aí. Vamos pensar. Eu dei esse exemplo há pouco tempo para vocês. Vou pegar ele de novo porque é para deixar firme aí, tá? Lembra da história que eu contei para vocês da maçã, que levaram uma carga de maçã para o interior do Nordeste e as crianças acharam que a maçã era bola, ao invés de comer, chutaram? Pensa nesse símbolo, quantas coisas que você não conhece e não dá sentido a elas. Chega uma informação, mas eu não tenho consciência disso. Então, eu vou dar reflexo para isso em resposta àquilo que é mais forte em mim, tá bem? Vamos seguir. Vocês podem me interromper, tá bom? Se vocês forem falar, podem me interromper, eu paro a gravação para não ficar gravado vocês falando e ter liberdade aqui. Vamos seguir. Determinados ensinamentos fundamentais do hinduísmo talvez sejam os que mais se aproximam da ideia de que esse desajuste é uma forma de doença mental coletiva. Eles o chamam de Maya, o véu da ilusão. Ramana Maharishi, um dos maiores sábios indianos, afirmava sem rodeios: a mente é Maya. Ramana Maharishi foi um mestre que deixou um legado importantíssimo sobre meditação e sobre consciência, sobre despertar. Já contei várias passadas de Ramana Maharishi aqui, e a que eu mais gosto é quando alguém chegava para ele e perguntava, sentava nos pés dele para ouvir algum ensinamento, ele perguntava assim: como você se chama? A pessoa dizia lá, sei lá, José, João, enfim. Aí ele ficava fazendo essa pergunta o tempo todo, e a pessoa ficava, e ele ficava horas ali fazendo a mesma pergunta, até que a pessoa não achava nada, e aí ele dizia: então agora você achou tudo, né? Quando você não classifica você, então você desperta. Esse é o ponto que Eckhart Tolle vai seguir dizendo. O budismo emprega termos diferentes. De acordo com Buda, a mente humana, no seu estado normal, produz dukkha. Termo pali que pode ser traduzido como sofrimento, insatisfação ou tristeza, entre outros.
para ele, essa é uma característica da condição humana. Então, olha que profundo. Dukkha. Dukkha é o primeiro caminho. Quando o Buda desperta, ele escreve as 5 nobres verdades. Vale a pena ler. A primeira nobre verdade, uma coisa muito boa do budismo tibetano, que é um caminho que é para todo mundo, né? É um caminho que, se você seguir, você desperta a tua consciência. Então, quando Buda escreve Dukkha, a vida é um sofrimento, o que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer que nós produzimos sofrimento a partir da nossa situação. Cada um de nós vai produzir sofrimento dependendo do nosso estado de consciência e do nosso meio onde nós vivemos. Ele faz um reflexo em outros textos como dukkha, dor, né? Numa outra tradução, que é a dor vai acontecer. Você não vai poder fugir da dor. Você vai perder alguém, você vai sofrer, você vai entrar na falência. Isso faz parte da vida. Aí no texto diz: sofrer por isso é uma opção de cada um de nós. Como a gente passar por momentos de dificuldade sem que a gente não se perca, né? Pensa que todos nós, eu adoro puxar a tela aqui e olhar a carinha de vocês, né? Eu penso assim, eu olho aqui vocês e penso que todos nós, de alguma maneira, já passamos situações de deficiência, de muito desafio, né? Essas situações de muito desafio é um passo ou para cima ou um passo para baixo. É uma escolha nossa. Minha tela travou, mas será que vocês ouviram? Que é uma escolha nossa, né? Ou a gente pega essa situação de deficiência, de desafio, ou a gente sobe, ou a gente desce. O problema é que ou a gente fica cozinhando isso aqui e não toma nada com isso, não pega essa situação e não sobe, não desce, fica aqui embolado nisso. E sabe como aquela teoria do gato com novelo de lã? É a teoria do gato com novelo de lã, sabe? Quanto mais ele brinca, mais emaranhado ele fica. É um pouco dessa teoria, do gato do novelo de lã. Quando a gente toma consciência que precisa sair, essa é a segunda etapa, que é ou a gente fica esperando que alguém nos salve, ou a gente corta e não dá conta de ver a claridade e a importância daquilo na sua vida. Eu estava dizendo hoje, numa sessão de terapia, que a separação, a morte, rompimentos, né? Separação, morte. A gente tem uma crença de que isso é muito ruim. A crença de que separar, de que perder, são coisas muito ruins. Quando, na verdade, a grande simbologia que precisa ser visto é exatamente o próximo passo de Dukkha, que é para uma árvore crescer forte, vigorosa, ela precisa perder seus galhos. Você precisa podar. Parte dessa árvore tem que morrer para que ela possa dar frutos bons, né? E a gente olha a passagem ou a morte ou a separação como algo destrutivo. Mas é nessas passagens que há o nascimento. O nascimento acontece quando alguma coisa parte. Não existe um nascimento sem uma partida. Seja o que for, meus amores. Seja um trabalho, seja um sentimento, seja uma situação. Quando você quer que isso mude na sua vida, saiba que você vai perder alguma coisa. E essa perda, ela não pode a gente não pode se apegar à perda. A gente tem que se apegar àquilo que vai nascer. Percebe? A mãe, quando ela fica grávida, ela perde a identidade. Percebe? Ela vai perder a identidade. Ela não é mais
a mulher que ela era. E ela precisa perder, porque se ela não perder, ela não consegue parir. Porque ela vai ficar presa àquilo que ela era. Vamos seguir? De acordo com os ensinamentos... Vou pôr meu celular aqui, senão não enxergo. Não vejo. De acordo com os ensinamentos cristãos, o estado coletivo normal da humanidade é de pecado original. A palavra pecado, ele coloca entre aspas, tem sido incompreendida ao longo dos séculos. Traduzida de forma literal do grego antigo, idioma em que o Novo Testamento foi escrito originalmente, ele significa errar o alvo, como na situação de um arqueiro que falha em atingir ponto de mira. Eu já dei esse exemplo para vocês lá na nossa aula de Maria Madalena, se eu não me engano. E, na verdade, o pecado significa errei o alvo. Mas você percebe que quando você vai falar dentro de uma cultura religiosa sobre pecado, eles vão dar peso no pecado, né? O pecado é... E eu disse também numa outra aula que Deus não tem um antônimo, não tem oposto de Deus, né? Porque tudo é Deus. Se eu achar que existe pecado, então eu criei diabo. Você percebe? Se eu digo, nossa, que pecado, eu estou criando o diabo, eu estou dando força para essa manifestação que nem existe. Porque tudo é Deus, tudo é verdade e vida. Vamos seguir. Assim, pecar quer dizer errar o sentido da existência humana. Olha, pecar é errar o sentido da existência humana. Vai uma pergunta e anota aí. Qual é o sentido da minha existência? Será que eu estou errando o alvo? Será que eu estou pecando? Né? Corresponde a viver de maneira desorientada, cega e, portanto, sofrer e causar sofrimento. Ah, por isso que vou parar aqui, porque isso é muito bonito. A gente precisa transcorrer enquanto o Luca tira esse soninho gostoso. A gente precisa transcorrer com isso. Isso é uma visão muito budista e uma visão muito hinduísta, que diz o seguinte, que todos nós estamos produzindo karma, desde o momento que a gente nasce. Isso não é ruim. Lembra que a gente já falou sobre karma. Karma não é uma coisa ruim. Então, se eu estou o tempo todo produzindo karma, a consequência da gravidade desse karma é quando eu, sem perceber, afeto tudo à minha volta. Disse já isso também, ó, quantas aulas aí dentro desse texto que eu falei para vocês, que é quando você deu o exemplo da bebida, quando a pessoa passa do limite da bebida, ela diz, só eu que estou de fogo, eu que estou passando mal, eu que estou mal, só eu que estou sofrendo. Quando na verdade não é, porque a pessoa quando ela faz alguma coisa contra a si mesmo, ela está fazendo contra tudo que está à sua volta. E isso é um estado de consciência que a maioria das pessoas não tem. Lembra do que eu falo da pedra no lago? Você jogou uma pedra, criou círculos concêntricos. Não adianta você falar que só você foi afetado. Você afetou pessoas que nem sabem que você tirou a pedra do lago. Faz sentido? Então, o que é importante a gente olhar? O que é importante olharmos? É importante olhar que todas as nossas ações, exatamente todas, estão gerando karma. Estão gerando karma. E qual é o impacto disso para o mundo? Né? Qual é o impacto disso?
né? O que volta para mim, né? Sem olhar, sem olhar para o lugar de pecador, sem olhar para o lugar de coisa boa e coisa ruim. Não olha com esse olhar. São ações. Você lembra da história do cara que morava do lado de um bandido, um assaltante, ele reclamando para Deus? Porque a casa do assaltante, esse homem é um ladrão, um bandido, e a casa dele é sempre alegre e feliz? E Deus uma vez disse assim para ele, porque toda vez que ele sai para trabalhar, ele pede as minhas bênçãos e quando ele volta, ele agradece. E você nunca faz isso. Deus não está julgando. Você percebe? Essa consciência divina não julga. Você vai ter o reflexo daquilo que você manda, e isso não tem a ver com Deus, né? O livre-arbítrio, ação e reação são impulsos da natureza, do universo. Eu vou para a página, leio tudo, que é bem bonito, tá? Eu vou para a página 17, ler aqui o terceiro parágrafo. A inteligência está a serviço da loucura. Olha que profundo isso que ele vai dizer. A inteligência está a serviço da loucura. Nas trincheiras estatísticas da guerra na França e na Bélgica, milhões de homens pereceram para ganhar alguns poucos quilômetros de lama. No fim do conflito, em 1918, os sobreviventes observaram, horrorizados e incrédulos, o salto da devastação de 10 milhões de pessoas mortas e muitas mais mutiladas ou desfiguradas. Nunca antes a loucura humana tivera consequências tão devastadoras e deixara efeitos tão evidentes. Mal sabiam eles que aquilo era apenas o começo. É um pouco do que a gente vê hoje, né? Eu vou seguir aqui, eu acho que quando ele fala assim, essa inteligência a serviço da loucura, a gente pode pensar em Hitler, a inteligência a serviço da loucura, né? E aí a gente pensa que depois de tanto tempo assim, você vê uma nação inteira, ela se transfigurou. A Cláudia deve falar isso para mim com mais precisão, porque eu nunca fui para a Alemanha. Estou falando aqui pelo que eu escuto de quem vai, que é uma cidade de pessoas que são mais silenciosas, é uma cidade de pessoas que quase ninguém olha para ninguém, não tem um lugar acolhedor, abrasador. O que aconteceu transfigurou aquele povo. Aquele homem transfigurou aquela nação. Até hoje, até hoje eles homenageiam, eles param em silêncio para olhar para aquele momento do Holocausto. Fala, pode falar, Cláudia. Vou dar uma pausa aqui porque eu acho importante. Então, quando a inteligência está a serviço da loucura, observa os fragmentos da consciência coletiva do nosso próprio território castrador e que a gente sabe que até hoje se escraviza e o quanto nós trouxemos gente da África para cá. Agora traz nas suas células, o que é? Vai aí a pergunta. O que eu escravizo? Sabe? Como eu me escravizo? Quando a gente trabalha loucamente, insanamente, a gente está se escravizando. Ou a gente escraviza o outro a partir das nossas emoções, das nossas vontades, dos nossos sentimentos, a gente acaba escravizando o outro, né? Vou seguir, tô lá embaixo. Um dos aspectos do distúrbio coletivo da mente humana é a violência sem precedentes que estamos infligindo a outras formas de vida e ao próprio planeta, destruindo florestas que produzem oxigênios e outros seres vegetais e animais. Os maus tratos aplicados a animais em propriedades rurais voltadas à produção comercial. Vou dar uma pausa aqui. Olha a frase.
um dos aspectos do distúrbio coletivo da mente humana é a violência. E aí, eu posso pensar assim, puxa, Lu, mas eu causo esse tipo de violência aqui, né? Eu destruo, não estou destruindo a floresta, enfim, eu estou tentando levar uma vida o mais verde possível. Aí vamos pegar o que ele chama de violência, que a mente humana tem uma certa violência. A gente precisa concentrar as nossas forças hoje nos nossos impulsos de raiva, nos nossos impulsos de exclusão. Quando a gente exclui alguém, sentimento de guerra fria. Quando eu ponho a minha raiva, alguém vai pegar isso. Só que a gente não vai destruir. E eu lembro de um professor dizendo assim para nós. Isso foi muito impactante quando eu ouvi ele dizer que vocês são responsáveis por uma morte ou algum estupro. E a gente ficou em, como assim? Ele diz, porque quando você coloca a sua raiva no mundo, alguém tem que dar conta dela. Alguém tem que pegar isso e dar conta. Então é alguém que vai matar, é alguém que vai estuprar, é alguém que vai matar um animal, é alguém que vai destruir uma nação, como a gente vê hoje. Percebe? Vamos seguir. Vou virar a página. Estamos acabando, tá? Tenho mais 15 minutinhos. Página 18. As manifestações coletivas de insanidade que se encontram na essência da condição humana constituem a maior parte da história da nossa espécie. E, em grande medida, essa história é de loucura. Se ela fosse o relato do caso clínico de uma única pessoa, o diagnóstico seria ilusões paranoicas crônicas, propensão patológica para cometer assassinatos e atos de extrema violência e crueldade contra inimigos imaginados, sua própria consciência projetada exteriormente, uma insanidade criminosa com breves intervalos de lucidez. Ai, gente, que profundo, né? Espera aí um pouquinho. Deixa eu passar. Espera aí. Eu recebi um. Depois eu passo para vocês um meme da minha sobrinha. E eu achei, apesar de cômico, tão realista. Era um memezinho de um áudio de alguém conversando com alguém. E essa pessoa dizendo assim: gente, ele fala todo brasileiro querendo se meter na guerra. Porque e ele vai falando todos os tópicos assim, e no final ele fala assim: o povo não sabe nem votar. Brigou com a família porque acha que política é sobre esquerda e direita. E brigou com a família e ficou sem falar. E acha que esse povo a gente pode levar a sério. É tão sarrista, mas eu acho que tem uma profundidade de que dessa manifestação coletiva de insanidade pega a maioria das pessoas. Percebe? E a violência contra alguém que não é de acordo com aquilo que eu penso é de forma impositora. É muito difícil você encontrar alguém que não concorda e que escuta falar: olha, eu não concordo, mas eu quero ouvir. Sabe assim? Mas me conta, eu não sei se eu concordo, mas me conta. Não porque quer te convencer e não porque você quer ser convencido, mas porque há a possibilidade de uma troca de valor, de conteúdo, que hoje já não existe mais isso, né? Vamos embora.
Medo, cobiça e desejo de poder são as forças motivadoras psicológicas que estão por trás não só dos conflitos armados e da violência envolvendo países, tribos, religiões e ideologias, mas também do desentendimento incessante nos relacionamentos pessoais. Ah, isso foi bem profundo, hein? Vamos falar sobre isso? Ó, então, o que impulsiona a energia motivadora para perder a sanidade que tem relação com santidade não é o medo, a cobiça e o desejo, como se essas 3 fontes, às vezes utilizadas em culturas religiosas, mas a força motivadora por trás disso é o poder. Eu quero estar no poder, ou eu preciso ser visto, ou percebe? Elas produzem uma distorção na percepção que temos dos outros e de nós mesmos. Então, enquanto eu acho que eu preciso sobressair sobre o outro, eu acabo distorcendo a minha percepção da realidade. Então, faz uma pergunta, porque nem eu e nem você fugimos disso. A gente precisa tomar consciência. Tudo bem. A gente precisa tomar consciência de que esse lugar tem que ser cuidadosamente vigiado dentro de nós. Por meio delas, interpretamos erroneamente todas as situações. Olha o que desencadeia, o que nos leva a adotar uma ação equivocada para nos livrarmos do medo e satisfazermos nossa necessidade interior de alcançar mais um poço sem fundo que nunca pode ser preenchido. Eu acho que isso é tão profundo, gente. Eu adoraria ouvir todos vocês, porque eu acho que esse lugar, e não é que não há medo, né? Quando você é paralisado pelo medo, quando você tem cobiça, quando você tem excessos de desejo, você está querendo vencer alguma coisa. Quando você acha que você precisa vencer alguma coisa, alguém está ficando para trás. É isso que a gente tem que pensar. Quando eu me coloco que eu preciso vencer algo, alguém vai ficar atrás de mim. E essa é a loucura. Quando eu acho, e a gente cria as crianças na escola desse jeito, quando eu acho que eu preciso ser o vencedor, as nossas atividades de esporte sempre tem um vencedor. Não é uma alegria coletiva. Alguém tem que vencer. Para alguém vencer, alguém tem que chorar. Isso é muito triste, né? E essa insanidade criminosa muitas vezes nos coloca em fazer horrores. E olha o que ele fala aqui, por meio delas interpretamos erroneamente todas as situações. Eu tenho tanta vontade de ser, sei lá, vou dar um exemplo. Eu tenho tanta vontade de ser a Silmara, de ter a vida da Silmara. Primeiro eu começo pensando em que, nossa, eu admiro a Silmara. Primeiro eu admiro a Silmara. Daqui a pouco, a admiração da Silmara vira uma paparicação. E aí você pode pagar. Você já sabe o que vai vir. Quando a paparicação, em que eu estou o tempo todo afirmando para todo mundo em que a Silmara é uma pessoa incrível, eu já estou criando uma insanidade criminosa, porque depois disso, o que eu quero é a vida dela. Percebe a patologia disso? Não estou conseguindo decifrar a cara de vocês hoje. Me contem depois. Então, o que que acontece? Aí, quando eu estou nesse lugar, o que que vai acontecer? Eu tenho medo que a Silmara não me aceite e que a Silmara não satisfaça as minhas necessidades, porque eu admiro a Silmara. E aí, o que que eu vou fazer? Vou abrir uma guerra contra a Silmara, porque eu tenho medo que ela não vai me aceitar, que ela não vai, não sei o quê. E aí,
Oi, mas você não falava bem da Silmara, agora você fala mal da Silmara? É isso. Percebe? A os estágios da consciência do ser humano e, desculpa, todos nós já passamos por isso. Já fizemos esse caminho, essa ladeira. O que eu quero que vocês olhem é como não cair nesse lugar. Porque senão, olha o que ele traz assim, as suas necessidades interior, nossa necessidade interior de alcançar mais é um poço sem fundo que nunca pode ser preenchido. Então, quando a gente está o tempo todo, ou eu quero a vida do Silmara, ou eu preciso disso, ou eu preciso daquilo, eu sempre vou achar que preciso e que está faltando alguma coisa. Quando eu acho que falta, eu vou entrar nesse mecanismo. Medo, cobiça, tô lá embaixo, na última frase da página ainda 18. Medo, cobiça e desejo de poder não são os fatores casuais supremos. Tentar ser uma pessoa boa ou melhor parece algo recomendável e evoluído a fazer. Ainda assim, não é um empreendimento que alguém consiga realizar com total sucesso, a não ser que ocorra uma mudança em sua consciência. Não adianta você querer ser uma pessoa boa se você ainda mantém velhos padrões. Eu quero ser uma pessoa boa. Eu faço, vou dar do meu universo, né? Eu quero ser uma pessoa boa. Faço terapia, vou para yoga, medito, ajudo o meu vizinho. Mas só que você mantém velhos padrões. Quando alguém fizer alguma coisa que não condiz com o que você vai definir que é bom ou ruim, você vai, sei lá, se o teu desafio do ego é julgar, língua não vai ficar quieta, você vai julgar. Mesmo que você não diga, você vai dizer aqui, tá bem? Como muda isso? Uma abertura para uma nova consciência, tá? Esse livro é muito prático, vamos pensar aí. Vou terminar, tô no final aqui. Isso acontece como parte da mesma disfunção, uma forma mais sutil e rarefeita de destaque pessoal, do desejo por mais e do fortalecimento da identidade conceitual do indivíduo, da sua imagem. Ninguém se torna bom tentando ser bom. Ó, olha a frase. Ninguém se torna bom tentando ser bom, e sim encontrando a bondade que já existe dentro de si mesmo e permitindo que ela sobressaia. No entanto, essa qualidade só se distingue quando algo fundamental muda no estado de consciência da pessoa. Pá, 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 pá. Então, como é isso? Quando alguém vem para mim e diz assim, alguma coisa boa, ai, nossa, eu estava pensando nisso e fiz aquilo, que você pensa que é um ato de bondade, tá bom? Mas quando eu olho para a pessoa não tem esse ato de bondade com ela mesma, o ato de bondade que ela faz fora não é verdadeiro. Eu tô querendo aplausos, é uma fuga, é um distúrbio, e o que for que seja, não vou entrar nesse lugar. Agora, eu só consigo, por exemplo, amar profundamente a Cláudia se eu me coloco em primeiro lugar, se eu me amo. Se você diz para o outro, nossa, como eu te amo, e a pessoa não se cuida, esse amor está distorcido. Se eu falo que faço coisas boas, ou as ações, ou mesmo que a pessoa não fale, ela tem um impulso de sempre realizar causas nobres. Mas aí você olha para ela é negligente com ela? Ah, ela tem um problema nisso, ela não olha. Ela precisa ir no médico e não marca. Ela não é amorosa com ela. Percebe? Como é que eu faço essa bondade para fora se eu não realizo em mim? Isso é verdade? Fica aí esse pensamento. Olha o último.
Elas fazem planos sem levar em conta o modelo de distúrbio que todo ser humano traz de si, o ego. Qual é o seu modelo de distúrbio? Qual é o seu modelo do ego? A gente já fez exercício do ego, né? Vou dar uma pausa para abrir o microfone. Inspira bem profundo, solta o ar, solta o teu corpo, volta a tua atenção para o teu coração, fonte de toda a vida. Ação sem palavra, fruto da verdade, a começar por mim, diante dos novos universos paralelos, nesse grande sistema solar, que possamos entender com discernimento a transformação necessária da nossa mente, do nosso corpo, da nossa frequência, para que façamos escolhas mais corretas a partir de agora. A começar por mim, declaro a partir de hoje um olhar profundo sobre a minha psique e as manifestações da minha vida, para que eu possa pôr um fim ao meu sofrimento, aos excessos e a todas as energias coordenadas de força de manipulação, para que por livre escolha e pela verdade possamos achar o equilíbrio, a harmonia, a paz, a fé, a esperança, a bem-aventurança, a prosperidade. Elevemos o nosso cálice sagrado e a nossa devoção e a nossa comunhão com o mais alto e o mais fundo de nós mesmos. Om Bhurvasvaha Swaha Tatsavitur Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayat. Shanti, Shanti, Shanti. Namastê, meus amores. Ótima noite para vocês, viu? Beijo grande.